A resposta de Deus ao povo evangélico. Muitos estão se perguntando, por que Deus não respondeu nossas orações? Primeiro, porque Deus não responde orações de ódio, vingança e orgulho. E segundo, porque não estão vivendo uma vida que agrada a Ele. Nunca se foi visto tanto ódio e intolerância no meio do povo que diz ser de Deus. Vimos pastores se envolvendo em política, influenciando os membros da igreja a votarem em determinados candidatos e a julgarem e discriminarem os outros. Pessoas evangélicas envolvidas em discussões e brigas por causa de política, dizendo ser a batalha do bem e o mal. Mas quem era o bem e quem era o mal? Envergonharão o nome de Deus, dizendo serem seus servos, mas agindo de uma forma totalmente diferente da que ele ensinou. Como Deus poderia responder suas orações? Iria parecer que Deus estava de acordo com as más ações que estão praticando. Levantaram um líder que se perdeu no caminho, por causa do orgulho e da língua, um líder que usou palavras ofensivas e maldosas, xingou, começou a julgar, discriminar e apontar o erro dos outros. E por não ter controle da língua e não saber se comportar corretamente como um servo de Deus, perdeu o comando da nação. Um servo de Deus deve saber se comportar em qualquer lugar, ter educação e amor em falar, paciência para ouvir, sabedoria divina para responder e humildade para se calar. Um líder de uma nação deve mais ainda mostrar respeito e educação para com as pessoas, sejam elas quem forem. Jamais um representante de uma nação pode se comportar com ignorância, com orgulho, com palavras duras e maldosas, xingar palavrões e levantar o ódio entre as pessoas. Muito menos um servo de Deus pode se comportar dessa forma. Pelo contrário, um servo de Deus deve trabalhar em favor da paz, não discriminar as pessoas, não desrespeitar os outros com palavras nem achar que Deus participa das coisas erradas que faz. Deus quer que vocês saibam que Ele não quer seus servos em determinados lugares porque poderão se perder ao invés de fazer a vontade dEle. E se formos obedientes a Deus, procurando fazer o que agrada a Ele, não nos faltará o alimento, as vestes, o dinheiro para pagar nossas contas e Deus nos dará saúde, paz e encherá nosso coração com seu amor. Não podemos nos envolver com a política desta terra, porque o nosso governo não é deste mundo. O nosso Deus não aprova a política aplicada aqui e não quer um servo dele em um lugar onde só se criam leis injustas que beneficiam o que é mal. Nós, como servos de Deus, não podemos nos envolver com coisas que desagradam a Ele. Pelo contrário, devemos nos afastar de tudo que é mal e sempre praticar o bem, pois se agirmos dessa forma, nunca vamos depender do governo deste mundo e sim, exclusivamente de Deus. Todos que tomaram partido nas coisas deste mundo se perderam e envergonharão o santo nome de Deus. O que deveriam fazer é orar, pedir a Deus para que fosse o seu governante. Mas preferiram se apegar a um líder humano do que confiar no Deus Pai, e quando esse líder não ganhou ficaram tristes e desapontados. O único líder que temos é o nosso amado Senhor Jesus Cristo que nos ensinou o caminho que leva de volta à nossa pátria celestial. O nosso Pai é o único que não nos deixa faltar nada. Lembrem-se que a nossa qualidade de vida não depende do que acontece neste mundo, mas sim das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos e das nossas ações diante de Deus. Para que tenhamos uma vida tranquila sem depender dos governos deste mundo, precisamos obedecer a Deus. Para que as nossas orações sejam atendidas pelo nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, precisamos praticar o amor. Para que possamos ter saúde, uma boa velhice, um bom emprego e oportunidades de viver cada vez melhor, temos que ter como líder nosso Mestre Jesus Cristo.
perderam uma grande oportunidade de mostrar para a nação o amor, a bondade e a misericórdia do nosso Deus e Pai. Mas como vão falar do amor, da bondade e da misericórdia divina se não praticam e se em seus corações habitam o ódio e a intolerância? Como vão combater o mal, se fazem o que é mal? Falam mal dos outros, julgam, apontam os erros dos outros e não corrigem seus próprios erros. Querem tirar o cisco dos olhos dos outros e não veem o pedaço de madeira que está em seus próprios olhos. Como filhos de Deus temos que apresentar nosso Deus e Pai como Ele é, puro amor. Foi assim que Jesus nos apresentou o Pai. A Bíblia diz que Deus é um fogo destruidor, mas se isso fosse verdade, Ele já teria destruído esta terra. Mas por ser puro amor, Ele não quer que nenhum de nós seja destruído, mas quer que voltemos à consciência espiritual, lhe obedeçamos e amemos o nosso próximo para que assim façamos o que é certo. A maioria da nação provou para Deus que aprovam o que é mal e se querem andar no caminho do mal serão comandados por Ele. O mal não tem misericórdia de ninguém, por isso quando estiverem sofrendo, lembrem-se das escolhas que fizeram. Devemos lembrar que o mal nunca vencerá o bem, pois o mal só age até onde Deus permite e tudo o que acontece nesse mundo tem a permissão de Deus. Aqueles que estão fazendo o que é mal, pagarão pelo mal que estão fazendo. Deus disse que vai corrigir esta nação e a correção já começou pelos os que conhecem seus ensinamentos. Não pensem que os juízes e os políticos corruptos escaparão dessa correção, todos serão corrigidos por Deus. Vigiem e orem para que o que está por vir não pegue vocês de surpresa. Não é tarde para se arrepender, pedir perdão ao Pai, o Deus Todo-Poderoso e orarem para que Ele abra seus olhos espirituais para que enxerguem o que estão fazendo de errado aos olhos dele, peçam perdão a Ele e que Ele envie o Espírito Santo para guiar vocês. Pois do jeito que estão sendo guiados pelos guias cegos nunca farão o que agrada a Deus. No passado o povo de Israel trocou o governo de Deus pelo governo de um homem. Quiseram ter um rei humano, assim como as outras nações, mesmo Deus explicando o que aquele rei faria com eles. Hoje, Deus vem explicar a todos vocês, meus irmãos, que o governo deste mundo nunca lhes trará o que é bom, não cuidará de vocês, não cuidará da sua família, não garantirá que você tenha saúde, segurança, nem acesso a coisas que você precisa. Mas Ele, como nosso Rei, nosso líder, nosso governante, garantirá sempre o que você precisar para viver bem nesta terra. Por isso ore sempre em favor da sua vida e ore para que todos se arrependam, para que Deus tenha misericórdia desta nação. Que Deus os abençoe.